Pablo, como é que a gente começa então essa aula? A partir de que ponto nós vamos iniciar? Pessoal, a segunda coisa que nós vamos falar é justamente agora, tá? Nós vamos agora começar a falar sobre os equipamentos da subestação. O transformador, ele é um dos equipamentos mais importantes em uma subestação. E é claro que além dele tem outros equipamentos, seja uma subestação aérea, seja uma subestação abrigada, seja uma subestação blindada ou uma subestação compacta, nós vamos ter basicamente ali o transformador como o coração da subestação. E é importante saber, aqui nessa aula 2 nós vamos falar agora, que pode ser que numa subestação do teu cliente precise de 2 transformadores, 3 transformadores, uma subestação abrigada, depois uma derivação para uma subestação interna aérea. Então, você pode ter mais de uma subestação no teu cliente. Porém, você vai ter somente uma entrada de energia por consumidor. Então, se a entrada em média tensão vai ser para o teu cliente média, ou então você pode ter uma entrada em média e derivar para várias entradas em baixa. A gente tem um padrão coletivo. Não vou me aprofundar nisso, porque a ideia de hoje é falar sobre transformadores de potência. Fechado? Então é importante você entender no mercado que você pode, em algum momento, precisar dimensionar em um único cliente ou em uma única subestação 3 transformadores. Por exemplo, um transformador para a área administrativa, um outro transformador para a área industrial, um terceiro transformador que vai ser para a parte de combate a incêndio. Então, tudo isso vai depender da necessidade do cliente. Você precisa verificar se as cargas, se todo aquele cenário está sendo respeitado. Fechado? Então, vamos começar aqui a nossa aula 2. Na aula 2, pessoal, separei alguns slides aqui para a gente nos aprofundar. Lembra que eu falei de subestação? Então, aqui estão os transformadores. Para chegar no momento de eu saber qual transformador eu vou colocar, qual tensão, qual impedância, qual saída, né? Se vai ser 380, 440, 220, né? Qual é o tipo de ligação interna, se é um transformador a óleo, um transformador a seco, qual é a característica de proteção desse transformador. Então, eu preciso entender sobre a subestação. Então, basicamente, para quem nunca viu uma subestação, não entende como é que funciona, nós temos na subestação, pessoal, algumas características. Uma subestação padrão, como é a subestação abrigada, eu vou ter a entrada de energia, que geralmente vem ali da concessionária através do padrão de entrada ou, né, do porte de derivação. Eu vou entrar subterrâneo e eu vou para um cubículo de medição. Algumas subestações, algumas concessionárias do Brasil, o cubículo de medição, o ponto de medição já está no porte remoto, uma unidade de medição remota. Então, talvez esse cubículo aqui ele fique vazio, ou seja, somente para a entrada da mufla e passagem para um barramento. Depois do cubículo de medição, que é onde fica os medidores da concessionária, TC e TP de medição, eu vou para o cubículo de proteção. Esse cubículo de proteção, ele só vai ser exigido pela concessionária para subestações que vão ter potências instaladas acima de 300 kVA, tá? Então, quando eu tenho um transformador de, por exemplo, 350, 400, 500 kVA, eu já sei que na subestação eu preciso de um cubículo de proteção ou vou precisar de um disjuntor de proteção com proteção secundária via relé. Então, aquele aparelhinho que faz todo aquele monitoramento das correntes, tensões e outras grandezas, que vai mandar um sinal para o disjuntor, vai estar aqui no cubículo de proteção. O disjuntor na média tensão, galera, ele é diferente do disjuntor de baixa tensão. Como assim, Pablo? Além, claro, do nível de tensão que é diferente, o disjuntor de média tensão, ele não tem a capacidade sozinho de identificar o problema e atuar. Como que funciona o disjuntor na média tensão? Ele precisa ser acionado. Esse acionamento via bobina ou algum tipo de automação, mas eu vou ter um outro dispositivo, que é o relé de proteção, que vai fazer justamente o monitoramento. Monitoramento no tempo inverso, no tempo definido, qualquer tipo de monitoramento, sobrecarga temporizada, sobrecarga instantânea, que é o curto-circuito, e depois que ele identifica que esses parâmetros que ele está monitorando, que vem do TC de medição, de proteção, que vem do TP de proteção, estão acima do limite cadastrado,
através de uma curva que foi parametrizada no relé, ele manda um sinal de trip. Esse sinal de trip, basicamente, é um sinal de tensão. Eu fecho um circuito interno, uma chave interna lá no relé, que vai alimentar a bobina de abertura do disjuntor. E aí sim, o disjuntor vai seccionar. Então, se o relé não funciona numa subestação, centro numa subestação não funciona no relé, o disjuntor não vai proteger o transformador. Por quê? Porque o disjuntor não vai entender tudo isso e operar sozinho. De média tensão não é assim, tá? Ele vai precisar do relé. Então, se eu chego numa subestação que o relé está desparametrizado, não está funcionando e tem só o disjuntor, aquilo ali não é uma proteção, virou um seccionamento. Ou seja, o disjuntor só vai ter a função de seccionar manualmente. Né? E isso não é ideal, porque eu preciso de uma proteção automática. Relé, bobina de abertura do disjuntor, seccionamento do disjuntor. Entendido isso? Então aqui eu já estou entrando na parte de proteção do transformador. Lembrando, nem sempre eu vou precisar de um disjuntor de média tensão para proteger transformadores. Eu posso proteger transformadores com fusíveis do tipo HH, que vão ser instalados dentro da subestação. Eu posso proteger transformador com fusível do tipo K, né, ou uma chave XS, que vai estar instalada ao tempo, geralmente subestações aéreas ou por simplificado, subestação ao tempo, vamos ter essa proteção principal, ou até religadores podendo ser instalados como proteção do transformador e da subestação a nível de média tensão. Entendido aqui, galera? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente só acha que dimensionar um transformador é achar a demanda, é achar a corrente nominal, é verificar a sobrecarga. Tudo bem, mas eu preciso também entender o cenário para que o transformador se mantenha funcionando. Senão, eu coloco um transformador sem proteção, ele vai ser o primeiro a ter o problema. Geralmente o curto-circuito ocorre internamente nas bobinas do transformador e ele vem a ser danificado. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Seguindo esse primeiro cenário, nós vamos então agora numa subestação tradicional, nós vamos agora para o cubículo de transformação. No cubículo de transformação, aí sim eu tenho o transformador. Como eu falei, uma única subestação pode ter mais de um cubículo de transformação. Aqui, nesse caso, eu estou mostrando uma subestação com 2 cubículos de transformação. Por exemplo, eu posso ter um transformador que vai alimentar áreas administrativas, eu posso ter um outro transformador que vai alimentar cargas industriais, ou até, pessoal, aqui já entra um dos critérios de dimensionamento do transformador. É eu entender qual é a tensão na carga que eu preciso alimentar. Por exemplo, dentro de um cliente, você pode ter cargas que vão ser alimentadas com tensão de linha. O que é tensão de linha? É a tensão entre as fases. Jamais erra isso, pode confundir. E o que é a tensão de fase? É a tensão fase neutro ou fase terra, tá? Então jamais confunda. Tensão de linha é a tensão entre 2 fases. Então, nesse momento, eu posso ter, dentro de um cliente meu, equipamentos que vão funcionar, por exemplo, com 220. Pô, 220, eu tenho os transformadores que vão me ofertar em tensão de linha, 220 volts, e em tensão de fase, 127 volts. Beleza. Mas eu posso ter dentro desse meu cliente um outro setor com bastante carga que vai precisar, por exemplo, de alimentação em 380 volts, 440 volts. O que acontece? Eu tenho diferentes níveis de tensões permitidas no secundário transformador. No transformador eu tenho TAP. O TAP ele regula a tensão, mas em limiares de 5 em 5%. Eu não consigo sair de um transformador que tem um secundário, tensão de linha 220 para 380, mesmo mudando o TAP. Ele vai variar 220 a 250, 220 a 210. Então, ali é uma variação no limiar. Agora, se eu tenho uma necessidade de tensão de 440 e de 220, eu vou precisar de 2 transformadores. Existem 2 saídas, e aí eu tenho que pensar no dimensionamento. A primeira saída, a mais comum e talvez uma das mais seguras lá na subestação, eu coloco 2 transformadores, um transformador para alimentar 220 e outro transformador para alimentar 440. Vou ter 2 QGBTs separados e eles vão alimentar essas cargas. Beleza? Uma outra solução
que precisa de muito mais estudo e às vezes pode dar errado com o passar do tempo, é você sair, por exemplo, lá da subestação com o único transformador, 220, por exemplo, ele alimenta um QGBT que vai ter as cargas em 220 volts, mas quando chegar no quadro, no equipamento ou na linha que precisa de 440, você conecta agora em baixa tensão um autotransformador, que vai elevar de 220 volts para 440 volts. Pablo, isso aqui é ideal? Não é ideal. Isso aí é um arranjo técnico. Se for algo permanente, que se faça através da média tensão. Porque quando você coloca um autotransformador desse jeito, possivelmente você vai ter muitos problemas de harmônicos, aquecimento e perda no transformador de elevação em baixa tensão. Fechado? Então aqui, ó, já comecei a falar, cara, falei de proteção, falei de distribuição de cargas através da tensão, e depois que eu sei que eu tenho diferentes níveis de tensão atuando no meu sistema, eu vou ter alguns tipos de transformadores para utilizar. Então, eu seleciono o transformador pelo nível de tensão da carga e também pela capacidade de alimentação do transformador. Eu posso ter, numa mesma carga, numa mesma tensão de 220, por exemplo, muita carga. E eu não quero concentrar tudo isso em um transformador. Então, posso ter 2 transformadores com o mesmo nível de tensão, segmentando cargas. Geralmente, a gente faz isso quando nós temos distâncias grandes a vencer, tá? Ou então, quando eu tenho uma entrada de uma grande indústria, uma cabine de transformação, ou uma cabine, um posto simplificado, uma cabine que vai seccionar em média tensão para diferentes subestação. Vai ter uma subestação no bloco A, vai ter uma outra subestação no bloco E. Então, ali na minha subestação, na minha cabine de entrada, eu estou protegendo a média tensão e seccionando, levando em média tensão para subestações que estão distantes. E eu vou colocar essas outras subestações internas próximas das cargas que elas vão alimentar. Isso é muito comum em hospitais, em shopping centers, em indústrias. E aí eu vou dimensionar o transformador para esses cenários específicos. Mas eu tenho que entender esse arranjo. Qual é a possibilidade para esse cliente? Qual é o tipo de cenário que ele tem? Qual é o investimento que ele está capaz ali, que ele quer investir? Ele quer alinhar qualidade e manter um sistema seguro? Ou ele quer fazer um paliativo? O paliativo pode dar problema. O mais seguro precisa de uma solução definitiva. E aí eu entro depois na parte técnica de dimensionamento de transformador. Então, primeiro eu organizo a instalação do meu cliente para depois eu fazer o dimensionamento técnico, o dimensionamento de cargas, que, na minha opinião, é mais rápido de fazer. Entendido até aqui, pessoal? Isso aqui é uma visão, porque se você bate esse papo com o teu cliente, você está ganhando confiança de 10 profissionais que são chamados por uma empresa para resolver problemas de dimensionamento de transformadores. De 10, eu chuto que pelo menos 4 só vão entender realmente como fazer e vão passar isso para o cliente. Dos 4, 2 vão ficar ali na briga pelo serviço e um vai ganhar. Então, você tem que se qualificar tecnicamente, mas também entender visão de mercado, visão de negócio e visão do cenário para fazer as melhores possibilidades para o teu cliente. E aí, nesse papo rápido, você já consegue passar confiança no teu orçamento do serviço de dimensionamento que você venha fazer. Fechado aqui? Então, basicamente, é esse cenário.